Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde. O assunto de hoje é poliomielite ou paralisia infantil. A doença foi erradicada do Brasil em 1994, mas ela ainda existe em alguns países e por isso é tão importante continuar vacinando as crianças. Outras vacinas também são fundamentais. Nós vamos saber quais são elas a partir de agora. Fique com a gente. A nossa entrevistada é a doutora Sônia Maria de Faria, infectologista pediátrica e presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Catarinense de Pediatria. Doutora Sônia, um prazer recebê-la aqui. Olha, é um prazer também estar aqui, podendo conversar sobre um tema tão importante, tão relevante para a saúde da população, que é a vacinação. Certamente. Vamos começar falando sobre o impacto da pandemia nas vacinações. Olha, Rafaela, de maneira geral, nós tivemos uma queda significante nas coberturas vacinais nesse período da pandemia. E isso, a meu ver, era até esperado, porque com o isolamento social, com a preocupação das pessoas de saírem de casa e principalmente de irem a serviços de saúde, onde estariam mais expostas ao risco de se infectar pelo coronavírus, fez com que houvesse essa interrupção na vacinação, né, determinando as quedas nas coberturas vacinais. Mas é importante um alerta para os pais, né, que não dá para deixar de levar os filhos para vacinar, porque isso é fundamental para garantir a saúde deles. Isso. Existe até um slogan adotado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, juntamente com a Unicef e Sociedade Brasileira de Imunizações, que diz o seguinte: vacinação em dia, mesmo na pandemia. Né? Então, é importante manter um calendário vacinal atualizado, sabendo que todos os procedimentos de segurança para a administração das vacinas estão sendo seguidos, estão sendo observados pelas unidades básicas de saúde e pelas clínicas de vacinação. Então, os pais saírem de casa para levar os filhos para vacinarem é uma questão de saúde, de respeito à saúde, de compromisso, né, com a saúde do seu filho, e lá certamente eles vão ter locais seguros para poder fazer essa imunização que é tão importante. Nós tivemos recentemente a campanha de vacinação contra a poliomielite. Como é que está o quadro em Santa Catarina? Olha, assim como em relação a outras vacinas, nessa campanha está havendo uma dificuldade de se atingir a meta de vacinação. Qual é a meta de vacinação na campanha da polio? Vacinar 95% do público-alvo. E quem é o público-alvo? São crianças na faixa etária de 1 a 5 anos incompletos, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, mais precisamente. Então, está havendo uma dificuldade realmente para se atingir a meta dessa campanha. Agora, você diria que é só realmente efeito do medo dos pais com relação à pandemia ou há também uma falta de informação na parte dos pais? Olha, eu diria que a falta de informação e há também desinformação. Nós estamos vivendo um período de fake news. Essas fake news atingem, né, a prática da vacinação. Há muitas fake news em relação a eventos adversos de vacina, prejuízos que poderiam ser causados pela vacinação, que não é verdadeiro. Além disso, existe um outro fator. Você falou que, por exemplo, a poliomielite, ela foi erradicada ou eliminada no Brasil em 1994. Então, não se vê mais poliomielite graças à vacinação. A partir da hora que você não vê mais uma doença, acaba se perdendo o medo de adquirir aquela doença, né? Então, a doença não passa a ser mais uma ameaça. Só que o que tem que se considerar é que a doença pode estar controlada
aqui no Brasil, controlada nas Américas, mas não está em todos os países no mundo. Hoje, só 2 países mantêm casos de poliomielite, Paquistão e Afeganistão. De qualquer forma, com a facilidade que hoje as pessoas têm de se deslocar de um continente para o outro, é muito fácil, se não houver uma boa cobertura vacinal, novamente a reintrodução do vírus no Brasil e a aquisição da doença. Vamos então relembrar o que é a paralisia infantil. Paralisia infantil é uma doença causada por vírus, né, o chamado poliovírus. É um vírus que é adquirido por via oral, né, através da ingestão principalmente de água, de alimentos contaminados, e é uma virose que inicialmente pode se manifestar como um resfriado comum, mas que na evolução pode comprometer o sistema nervoso, comprometer a medula espinhal e levar a um quadro de paralisia. Essa paralisia afetando principalmente membros inferiores, em geral de forma unilateral. Hoje, a gente não vê mais casos de poliomielite, mas a gente vê pessoas que apresentam sequelas, pessoas adultas que têm sequelas de poliomielite adquirida na infância, num período em que a doença não era controlada no Brasil. Lembrando, né, doutora, que é uma doença altamente contagiosa. Como é que se dá a transmissão da polio? Então, a transmissão, em geral, é por essa via que eu falei, fecal-oral, né? O vírus pessoa que tem o vírus elimina nas fezes, existe uma forma de contaminação direta ou contaminação através de alimentos ou água, né? E a ingestão desse produto acaba levando à infecção. Vale lembrar também que ela não tem cura e que a prevenção é a única arma que a gente tem, né, doutora? Olha, Rafaela, eu penso assim, é inadmissível que a gente tenha doenças ou sequelas ou mortes por doenças possíveis de prevenção através de vacinas. Nós estamos aí numa luta incansável de obtermos uma vacina eficaz contra o coronavírus, né? E não estamos preocupados com doenças para as quais a gente já tem vacina. Nós estamos relaxando no sentido de vacinar contra doenças que são possíveis de prevenir através de vacina. Lembremos de um surto recente que ainda não acabou no Brasil, de sarampo. Sarampo é uma doença para a qual existe uma vacina há 60 anos. É inadmissível. Ano passado, a OMS soltou um documento recente dizendo que ano passado, no mundo inteiro, ocorreram 200 mil óbitos por sarampo. Sarampo, uma doença que tem uma vacina de comprovada eficácia, isso é inadmissível. Realmente isso é um absurdo, a gente ter essa vacina e, de repente, os pais não estarem fazendo a parte deles, né, que é levar os seus filhos num posto de saúde, fazer uma vacina, no caso da poliomielite, né, só voltando ali nessa questão da paralisia infantil, é uma gotinha, ou seja, é muito simples, muito rápido e realmente não dá para entender por que isso não está sendo levado tão a sério quanto deveria, né, doutora? Isso, nós temos que lembrar, Rafaela, que nós temos 2 tipos de vacina contra a poliomielite. Nós temos uma vacina inativada, cuja abreviação é VIP, vacina inativada para a poliomielite, e uma oral, que é a gotinha, que é a VOP, vacina oral para a poliomielite. No primeiro ano de vida, a criança hoje não recebe gotinha, ela não recebe vacina de polio oral, que teria um risco maior de evento adverso quando administrada nas primeiras doses, no primeiro ano de vida. Então, a vacina polio oral, a gotinha, hoje não é administrada no primeiro ano de vida. Tanto é que a campanha ela vai de 1 a 5 anos. No primeiro ano de vida, a criança é protegida para a poliomielite através da vacina polio inativada, onde ela recebe 3 doses
aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Doutora Sônia, alguns pais acreditam que as crianças devam ser expostas a vírus, a bactérias. O que a senhora acha disso? Olha, isso não é uma recomendação. A recomendação é que a criança seja protegida através de vacina para as doenças para as quais existem vacinas, porque expor uma criança a um vírus, a uma bactéria, a resposta depende de cada criança e depende do quão agressiva ou do quão agressivo é esse micro-organismo. Nós temos exemplos aí da Covid, por exemplo, de pessoas que têm o contato com o vírus e passam praticamente assintomáticos, e outros desenvolvem sintomas graves. Então, você não vai deixar se expor para correr o risco de ver quem vai desenvolver doença mais grave ou menos grave. Se tem vacina para prevenir, essa vacina tem e deve ser administrada. Uma pessoa adulta, ela pode pegar o vírus da polio? Pode, é mais raro. O maior risco são as crianças menores de 5 anos, e a gente tem que pensar também que o adulto, na maioria das vezes, já tem imunidade. Principalmente os adultos jovens passaram aí ao longo dos anos por múltiplas campanhas de vacinação de pólio, e outros tiveram aquilo que a gente chama de imunidade coletiva, sofreram o efeito da imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, que é uma imunização de forma indireta, né? Vocês, profissionais da saúde, temem o retorno da polio no Brasil? Olha, todas as doenças que estão controladas, existe um temor de reintrodução, né, dela no país. Então, assim como tínhamos um temor com o sarampo e aconteceu, isso também acontece com a polio. Doutora, a gente vai dar uma pausa agora, vamos para o intervalo e na sequência a gente volta então com mais informações para você. Até já! Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente continua aqui o nosso bate-papo. Doutora, a gente tem uma reportagem, né, orientando os pais que não conseguiram participar da campanha de vacinação, como é que eles podem fazer. A repórter Michele Todescato traz os detalhes para a gente. Quem ainda não vacinou os filhos contra a poliomielite ou outras doenças virais, pode procurar as unidades básicas de atendimento durante todo o ano. As campanhas servem como um alerta para os pais da importância da vacinação, mas não quer dizer que com o fim das campanhas as vacinas deixem de ser oferecidas. É isso, né, Vanessa? Obrigada pela participação. Obrigada também, Michele, é isso mesmo. Na realidade, as vacinas disponíveis durante essa campanha que encerrou em meados de novembro são vacinas do calendário nacional de imunização, estão disponíveis nos postos de saúde durante o ano inteiro em todo o Brasil. E como que ficou essa questão dos pais que perderam essa vacinação, até por causa desse momento que a gente vive, né, da pandemia? E como ela é feita, como ela pode ser feita agora? Como que os postos aqui, pelo menos da Grande Florianópolis, estão atendendo essas famílias? Sim, essa campanha ela tinha 2 momentos específicos. Ela era a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A multivacinação ela tinha o objetivo de atualizar as cadernetas vacinais. Então, os pais podem procurar as unidades básicas de saúde nos horários de funcionamento, levar a caderneta de seu filho, que será avaliada, e ele receberá as doses em atraso, se houver. Em relação à campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, ela continua também no calendário e a criança vai receber a dose de rotina, mas aquela dose extra, aquela gotinha extra do período de campanha, ela não recebe mais, apenas as que já estão previstas. Precisa ligar, agendar algum momento para ir para o posto ou o posto está atendendo nesse momento? Normalmente, as unidades de saúde atendem de porta aberta, que nós chamamos, que são todas as pessoas que chegam, elas são atendidas. Em situações emergenciais como essa que nós estamos vivendo com a pandemia, algumas unidades de saúde estão agendando.
Dependendo do município, ela agenda por via telefone. Então, é importante entrar em contato com a unidade de saúde próxima de sua casa para verificar qual é a modalidade que eles estão trabalhando nessa situação. E como foi a campanha aqui em Santa Catarina, Vanessa? A campanha em Santa Catarina não atingiu, infelizmente, o objetivo. Nós tínhamos que vacinar pelo menos 95% de todas as crianças contra a poliomielite com essa dosezinha extra. A poliomielite não tem mais deixado nenhuma criança doente desde de 1987, mas nós ainda temos casos de polio no Paquistão, no Afeganistão, e esse vírus circulando pode fazer uma criança de vítima a qualquer momento. Então, por favor, pais, mesmo nessa situação de campanha, onde nós tivemos uma adesão um pouco menor do que esperado, não esqueçam de levar os seus filhos. É importante que eles recebam todas as doses de vacina e tenham seu esquema completo para estarem protegidos. Acho que é até importante a gente destacar uma coisa que antigamente, né, a gente tinha aquelas carteirinhas mesmo, os pais carimbavam, guardavam a carteirinha da gente. E como essa carteirinha é importante da mãe, do pai guardar, né, para ter esse controle das vacinas Sim. feitas na criança, né? É muito importante, ela é o histórico da criança, assim como os exames, o histórico do pediatra e a identidade, ela é um documento que mostra o histórico de proteção dessa criança. Eu tenho a minha caderneta ainda, minha mãe guardou, eu tenho ela desde, e olha aqui, eu já passei da ponta, né? Eu também tenho a minha. Ela está lá amarelinha, mas está guardada. E é importante guardar, é importante levar na unidade de saúde. Cada vez mais nós temos sistemas informatizados que guardam essa informação. Mas é importante que a mãe tenha essa informação para a criança. E levar também nas consultas médicas para que o médico saiba e possa avaliar se há indicação de uma vacina ou não. Tá ótimo, então. Obrigada, tá, Vanessa? Muito obrigada também. Um bom trabalho a todos vocês. Obrigada. E a gente volta ao estúdio. Rafaela. Obrigada, Michele. Obrigada, Vanessa. Doutora, a gente viu aí, né, que não tem desculpa, então. Os pais que, por um acaso, perderam a campanha de vacinação podem e devem levar seus filhos a um posto de saúde mais próximo de casa e garantir a saúde dele e fazer a vacina, né? Sim. Os postos eles permanecem abertos, as unidades básicas de saúde. A única necessidade é que se informe, né, o horário de vacinação. Alguns postos, nesse período de pandemia, para que não houvesse acúmulo, aglomeração, chegaram a trabalhar com agendamento de horário para vacinação. Tudo isso precisa ser checado para que a vacinação seja feita da forma mais segura possível. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho sobre a questão do sarampo, que também preocupa, apesar de a gente ter a vacina contra o sarampo, muitas pessoas estão deixando de fazer a imunização. Como é que está a situação com relação ao sarampo em Santa Catarina, no Brasil como um todo? Olha, em Santa Catarina, o surto está controlado, né? Agora, o surto não está ainda controlado, não está eliminado no Brasil. Nós temos hoje alguns estados ainda com casos de sarampo, a maior parte dos casos esse ano ocorrendo no estado do Pará, mas outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, ainda registram casos e, uma vez que nós temos casos no país, não tem como se descuidar em relação à vacinação, uma vez que a transmissão do sarampo também ela ocorre em altíssimo nível, de uma forma muito fácil. Só lembrando, quem é que deve se vacinar contra o sarampo? Olha, a vacina do sarampo, ela está no calendário, a primeira dose com 1 ano de idade e a segunda dose com 1 ano e 3 meses. Para as crianças que não foram vacinadas nessa idade, recomenda-se 2 doses da vacina, com intervalo de 1 mês entre elas. Os adultos até 39 anos têm que ter documentado 2 doses da vacina. A partir daí, 1 dose só. E, porventura, quem não lembrar se tomou, se não tomou, não tem isso na carteira de vacinação, deve tomar, é isso? Vacina não registrada é vacina não feita. Se você não consegue ter o registro da vacina, se faz novamente.
Você disse que o surto de sarampo em Santa Catarina foi controlado. Como é que foi esse trabalho? Não foi fácil, né? Não, houve campanhas, né, de vacinação, de intensificação de vacinação. Então, desde que iniciou o surto, foi um trabalho muito intenso, tanto em relação à notificação de casos, a bloqueio, né, dos contatos da vizinhança desses casos, assim como também campanhas para a população de maneira geral. A que outras vacinas os pais devem ficar atentos e devem colocar em Olha, dia? Rafaela, o calendário de vacinação da criança inclui uma série de vacinas que já iniciam ao nascer. Ao nascer, a criança já recebe vacina para tuberculose, para hepatite B. Em seguida, são administradas vacinas contra difteria, tétano, coqueluche, para meningites, para pneumonia, para diarreia, para febre amarela, para varicela, enfim, hepatite A, são uma série de vacinas no calendário da criança, a maioria delas administradas no primeiro ano de vida. Alguma dessas que você citou que preocupa mais, que está mais em baixa? Olha, não tem como a gente dizer que uma vacina é mais importante que outra. A gente tem como dizer que determinadas doenças se apresentam com maior gravidade. Por exemplo, a doença meningocócica, né, que inclui uma forma grave de meningite, ela preocupa, ela tem uma vacina que é administrada no primeiro ano de vida, com reforço com 1 ano, e esse ano foi introduzida uma vacina importantíssima para o adolescente de 11 a 13 anos de idade incompletos, que é a vacina para meningococo ACWY. Era uma vacina muito solicitada pela população e esse ano essa vacina está no calendário para o adolescente. Disponível gratuitamente nos postos de saúde, é isso? Isso. Inclusive, uma coisa que tem que se chamar muito atenção é a vacinação do adolescente, né? Porque às vezes os pais se preocupam muito com a vacinação da criança no primeiro ano de vida, logo assim após o primeiro ano, mas o adolescente ele acaba ficando meio esquecido, como se não houvesse necessidade de vacinas. E tem vacinas recomendadas para o adolescente. Acabei de citar a vacina meningo, a CWY, a vacina HPV, que hoje nós temos no calendário tanto para meninos quanto para meninas, e a cobertura vacinal para essa vacina é baixíssima. Ela gira em torno de 50% para meninas e mais baixa ainda para meninos. Uma vacina super importante para a prevenção de câncer, né? De câncer de útero, de câncer anal, vaginal. Então, é importante ter lembrança da vacinação do adolescente. Mais uma vez você registrou aí, né, essa questão de existir a vacina e de haver uma baixa procura. Inclusive, essa resistência a imunizar, ela é tão preocupante que ela foi listada aí pela Organização Mundial da Saúde como uma das maiores ameaças à saúde global. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Bom, cada vez que a hora que você vê isso, 200 mil óbitos por sarampo no ano passado, grande parte deles ocorrendo em países desenvolvidos, você tem que considerar isso uma ameaça à saúde pública, né? Para encerrar nossa entrevista, qual o alerta que você deixa aí para as pessoas, né, com relação à importância da vacina, seja ela qual for? Olha, eu terminaria com aquela frase utilizada aqui, que eu já falei por sociedades médicas, que é vacinação em dia, mesmo na pandemia. Nós estamos preocupados com o Covid e é uma preocupação pertinente para o momento, mas nós não podemos deixar de nos preocupar com as outras doenças. As outras doenças infecto-contagiosas, elas até não estão ocorrendo com frequência nesse momento,
porque as crianças não estão frequentando escola, porque não há frequência a universidades, mas a hora que retornarmos a essas atividades, se nós não tivermos coberturas vacinais adequadas, corremos o risco de aumentar a incidência dessas doenças. Então, para as doenças que têm vacinação, essas vacinas precisam ser aplicadas. Uma frase: manter o calendário vacinal em dia, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso e também até da gestante, que tem recomendações próprias para vacinação. Doutora, a gente vai então encerrando o programa Nossa Saúde. A você, muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço, Rafaela, e fico à disposição sempre que necessário. Assim, então, a gente vai encerrando o programa de hoje. A você, muito obrigada. Lembrando que se você tiver qualquer sugestão aí de pauta para o nosso programa, basta mandar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Até uma próxima.